Olá a todas e todos, sejam bem-vindos à nossa aula sobre Sociologia Escolar, que a gente vai desenvolver no âmbito da disciplina sobre campo profissional em Ciências Sociais do Departamento de Sociologia, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa é uma disciplina, como todos sabem, com carga horária de extensão, e a gente está nessa aula apresentando para vocês alguns dos aspectos pertinentes a essa atividade que os cientistas sociais vêm a exercer no âmbito escolar, no âmbito do campo educacional, no âmbito da sala de aula, envolvendo aí todo esse universo, da escola, das questões da juventude, da comunidade escolar, dos desafios que os jovens enfrentam dentro de um processo de escolarização. E, fundamentalmente, dentro dessa perspectiva, o que a gente tem principalmente que destacar no âmbito da atuação dos cientistas sociais, especialmente aqueles que serão licenciados na nossa área, vão fazer como um movimento de atividade educacional, para desenvolver o processo de escolarização, especialmente dos jovens, e sobretudo no âmbito do ensino médio, dos 3 anos do ensino médio, onde os nossos profissionais estarão desenvolvendo atividades pedagógicas e tentando, dentro do possível, levar para o processo escolar um conjunto de questões, de debates, de teorias, de conceitos, de temas, que eles vão traduzir para o âmbito da educação básica, dito em outros termos, fazendo um processo de transposição didática de conhecimentos científicos, acadêmicos, das ciências sociais, seja a sociologia, a antropologia ou a ciência política, na forma de saberes escolares, ou seja, daqueles saberes que podem ser desenvolvidos pelos nossos educandos, no ensino médio, e que possam ser úteis para a vida deles, independente das trajetórias que venham a seguir. Então, acho que uma das grandes questões que vai envolver a atividade profissional de cientistas sociais na escola, lá quando ministram disciplina de sociologia ou qualquer outra disciplina que possam vir a ministrar, é esse processo de fazer uma tradução de um conjunto de conhecimentos que a gente desenvolve no âmbito da sociologia, da antropologia e da ciência política, de maneira que esses conhecimentos possam ser apropriados e aproveitados pelos estudantes no decorrer, então, das suas atividades. Então, aí é importante destacar que o professor licenciado em Ciências Sociais ou um professor que está ministrando a disciplina de Sociologia na escola, ele não está lá para formar sociólogos, antropólogos ou cientistas políticos. Isso recai, na verdade, aos professores acadêmicos, ao pessoal que desenvolve uma sociologia, uma ciência social mais acadêmica, tanto teórica quanto política, como vimos nas outras aulas, que vão formar, aí sim, sociólogos, antropólogos e cientistas políticos ou politicólogos, no nosso caso aqui, do âmbito da sociologia escolar, a grande questão para desenvolver essas possibilidades de trabalho das professoras e dos professores de sociologia na escola vai ser a de apresentar conceitos, teorias, temas que são tratados pelas ciências sociais para que os estudantes possam se apropriar dessas discussões e efetivamente levar isso para qualquer atividade que venham a desenvolver, atividade profissional, atividade política, enfim, suas trajetórias, enfim, suas escolhas, ou seja, é mais para compor o repertório dos jovens junto a outros conhecimentos de outras disciplinas do que propriamente para especializá-los nesta área, certo? Então, acho que essa é uma grande questão, uma das grandes aspectos que a gente tem que tratar inicialmente. É por isso, então, que a gente vai pensar o seguinte:
o professor e a professora de sociologia na escola, ou seja, esse cientista social que atua na escola, ele vai efetivamente desenvolver uma carreira escolar, né? Não é uma carreira acadêmica, não é uma carreira no âmbito privado, não é uma carreira política, na verdade é uma carreira educacional, ou seja, uma carreira escolar, certo? Para isso ele vai ter que ser amplamente capacitado e habilitado, né, no desenvolvimento do método pedagógico, certo? Para que ele possa efetivamente desenvolver o processo de intervenção didática no âmbito da escola, certo? Então, acho que a gente tem que ter sempre em vista, né, que o licenciado em ciências sociais ele vai ser, para desenvolver essa carreira escolar, efetivamente alguém que trabalha com método pedagógico, né, para fazer exatamente esse processo de tradução dos conhecimentos das ciências sociais na forma dos saberes escolares por meio de uma prática que a gente vai chamar de intervenção didática. Então, nessa aula, a gente vai tentar sistematizar essas questões que envolvem, né, essa possibilidade profissional dos cientistas sociais no âmbito do campo educacional. Então, é esse o universo que o cientista social que atua na escola vai ter diante dele, né? É a sala de aula, é a juventude, né? As identidades, a questão da sexualidade, enfim, todas as questões políticas, as questões ideológicas, todos esses aspectos que vão fazer parte, que vão envolver os jovens ali no âmbito da seleção ali do ensino médio, certo? Além disso, acho que é muito importante a gente considerar de início que essa atividade dos licenciados em ciências sociais, ela fundamentalmente se estabelece como praticamente, no caso do Brasil, o maior espaço legitimado de oportunidade profissional na área de ciências sociais, né? Até então, ela é esse maior espaço, né? Porque a gente tem que considerar que a sociologia ela é ministrada como componente curricular ou como disciplina no currículo da educação básica em todas as escolas, na rede pública, na rede privada, certo? Então, isso abre uma margem muito significativa de ocupações, né, de possibilidades de imersão, né, nesses cargos docentes, né, nesse desempenho da atividade docente. Então, os números hoje, eles giram em torno de 45 a 50 mil, né, vagas disponibilizadas, né, no país para a atuação de cientistas sociais como professores de escola, né, mesmo que a gente possa considerar aí que ainda há, né, uma certa defasagem entre a formação que o professor tem, né, no que ele é licenciado, né, qual a graduação dele e a disciplina que ele ministra, né. A gente sabe que existem muitos professores licenciados em História, em Geografia, em Filosofia, que ministram as aulas de Sociologia, assim como a gente também tem licenciados em Ciências Sociais que acabam ministrando, né, disciplina de Geografia, de História, de Filosofia, certo? Então, nesse sentido, por isso que a gente não tem um número exatamente exato, né? Mas o espaço de ocupação profissional que a gente pode aí desbravar em termos de oportunidade dentro do mercado de trabalho, especialmente aqui do âmbito escolar, né, desse mercado de trabalho da educação básica, né, é que a gente tem aí um contingente muito significativo, né, especialmente se a gente comparar aí, por exemplo, ao contingente de professores universitários que a gente tem desenvolvendo carreira acadêmica em ciências sociais, especialmente sociologia, antropologia e ciência política, que vai girar aí em torno de 3.500 a 4.000 docentes, né, pesquisadores, cientistas atuando em universidades no país, certo? Então, esse é um espaço, um campo de trabalho muito amplo, né, muito significativo, e ainda, né, eu diria, uma forma de apresentação, de popularização dos conhecimentos das ciências sociais, né, no âmbito público, né, uma vez que todo aluno
né, todo estudante, todo educando da educação básica, quando chega no ensino médio, vai acabar tendo contato, né, com debates, temáticas, conceitos, teorias das ciências sociais, né, no âmbito da escola. Então, é fundamental, né, até como espaço público, né, para as ciências sociais em geral, essa atuação dos professores nas escolas, uma vez que os professores de sociologia, eles vão provavelmente, essas professoras, esses professores de sociologia na escola, provavelmente serão os responsáveis por popularizar as ciências sociais e por meio, especificamente, mais especificamente, né, pelo processo de escolarização, né, com os alunos lá do ensino médio. Então, nesse sentido, a gente tem que considerar que todo contingente de jovens que passarem pelo ensino médio terão contato, né, com os debates, né, das ciências sociais. Então, a gente tem que considerar esse aspecto de que as ciências sociais na escola é um grande carro de frente, né, para o conhecimento sociológico em âmbito social, em âmbito público, né, em âmbito de difusão diante da sociedade e via, né, por meio dos estudantes, dos jovens, certo? Então, acho que esses são aspectos importantes a serem considerados aqui, mais introdutoriamente na proposta da aula que a gente tem aqui. Por se tratar, né, então aqui eu acho que vem outro aspecto bem relevante da atuação profissional dos cientistas sociais, por se tratar de uma carreira educacional, é por óbvio, né, que os professores, esses cientistas sociais que atuam na escola, eles vão ter que dominar, né, o método pedagógico, né, para poder desenvolver o processo de intervenção didática na escola, de tradução, de mediação, enfim, e que, portanto, eles vão estar se conectando aos debates da educação, né? Então, eu gosto especialmente de trazer a discussão, uma discussão importante tratada pelo Paulo Freire, né, que é o patrono da educação brasileira, no âmbito do texto, né, da obra dele, Pedagogia da Autonomia, certo? Onde o Paulo Freire fala para a gente sobre uma educação, né, que desenvolva a autonomia, que desenvolva a capacidade de reflexão, né, a possibilidade dos sujeitos escolares, enfim, poderem, né, almejar, né, a autonomia e superar a opressão, né? Tanto que as duas das grandes obras do Paulo Freire, né? Uma é Pedagogia do Oprimido e outra Pedagogia da Autonomia, né? E essa obra Pedagogia da Autonomia vai trazer muitas ideias de como trabalhar, né, o desenvolvimento dessa capacidade crítico-reflexiva dos estudantes desde lá da educação básica, né, da educação escolar. E aí é muito importante para o professor de sociologia na escola estar conectado, né, ter esse trânsito, né, afinal de contas a carreira será escolar, esse trânsito com os debates dos princípios educacionais, certo? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para diversos desses aspectos, né, que envolvem, e aí tem uma passagem do texto da Pedagogia da Autonomia, onde Paulo Freire fala para a gente sobre as exigências do processo de ensinar, certo? Então, ele vai nos dizer que ensinar exige pesquisa, ensinar exige desenvolver curiosidade, exige respeito, exige humildade, exige metodologia, exige liberdade, exige autoridade, exige intervenção, exige criticidade, exige estética, ética, exemplo, risco, reflexão, emoção, alegria, diálogo, escuta e volta para a pesquisa e se torna esse ciclo permanente, né?
do professor estar sempre desenvolvendo todas as habilidades. Então, o que a gente quer dizer com isso? Tá? Que quando a gente vai pensar essa carreira escolar a ser desenvolvida pelos licenciados em ciências sociais, né, é fundamental considerarmos todos esses aspectos e pensarmos como o professor e a professora de sociologia lá na escola, na educação básica, vai conseguir levar os conhecimentos das ciências sociais, né, a desenvolverem todas essas exigências que competem, né, ao desenvolvimento de uma educação mais pró-autônoma, certo? Eu acho que isso sempre tem que estar em vista aí no nosso, na nossa ideia de construir ali dentro daquelas propostas de tipologia, de formas de sociologia, né, formas de atuação profissional, né, as especificidades de cada uma dessas formas, né, e aqui na sociologia escolar, como existe esse trânsito dos profissionais, dos cientistas sociais, professores e professoras, né, esses profissionais das ciências sociais que vão se dedicar ao campo da educação, o quanto eles precisam estar com esse trânsito conectado a princípios educacionais mais gerais, né, a diretrizes curriculares, a parâmetros curriculares, a base nacional comum curricular, ou seja, todas essas questões que envolvem a prática do professor na educação básica, a prática do professor na escola, a prática do professor no processo de escolarização, né, especificamente aqui no nosso caso no ensino médio, certo? Então, todas essas questões que contextualizam o campo educacional vão transitar também, né, vão ajudar a constituir essa identidade do professor de sociologia na escola, certo? Então, esse também é um elemento muito importante que eu acho que a gente sempre tem que retomar e resguardar aqui nas discussões que a gente propriamente está propondo para a nossa disciplina. Né? E aí, voltando, né, a outras questões aí, quando a gente fala daquele mapa, daquele esquema que mostra ali o processo de graduação em ciências sociais, né, pessoal ali que vai desenvolver mais a prática da pesquisa, da iniciação científica, que são os bacharéis, né, esses bacharéis poderão seguir uma trajetória, né, mais diária, mais especializada pela sociologia, pela antropologia, pela ciência política, para depois desenvolver pela iniciação científica um mestrado, depois cursar um doutorado, para chegar lá numa carreira universitária, enfim. Os bacharéis também, né, como a gente viu nas aulas anteriores, eles podem se formar direto como cientistas sociais, e aí sim eles vão poder trabalhar mais aplicadamente junto a institutos de pesquisa, movimentos sociais, partidos políticos, na administração pública, em empresas, em organizações não governamentais, enfim, todos diversos aspectos, diversos segmentos da sociedade civil, certo? Desenvolvendo uma carreira mais funcional, ou seja, um tipo de sociologia mais aplicada, né? Mas o licenciado, ele vai lá para aquele outro escopo, né? Aquele escopo mais do ensino mesmo das ciências sociais, né? E aí mais baseado lá na iniciação à docência. A gente até tem os programas do BID, né? Que é o Programa Institucional de Iniciação à Docência, né? Os alunos que também desenvolvem essas atividades junto às escolas para conseguir já ir, né, se constituindo, se formando, se preparando para o desempenho dessa carreira escolar, né? Esses serão os nossos professores de sociologia lá no ensino médio, na educação básica, né? Que vão desenvolver então a carreira escolar e que essencialmente terão que ter formação pedagógica de conteúdo generalista, ou seja, esses professores eles vão a partir de diretrizes curriculares, de parâmetros curriculares, a partir da Base Nacional Comum Curricular, né, eleger e desenvolver, né, um conjunto de conceitos, de teorias, de temáticas desenvolvidas academicamente, cientificamente na área das ciências sociais, de forma a traduzi-las, né, fazer esse processo de transposição didático que vai efetivamente, então, caracterizar isso que a gente chama de sociologia escolar, certo? Então, acho que aqui é importante, super importante destacar, né, o processo de formação pedagógica de conteúdo mais generalista, né? Então, os nossos licenciados em ciências sociais,
eles vão ser especialistas nesse processo de produção e transposição didática, certo? É diferente lá do âmbito universitário, da carreira acadêmica, do professor universitário, por exemplo, né, que vai se especializando numa determinada temática, né? Ele se tornam grandes conhecedores, profundos conhecedores de determinadas temáticas, certo? São super especializados, né, nas discussões, nos debates teóricos, conceituais a respeito de determinadas temáticas, certo? O professor de sociologia na escola, na verdade, ele vai se apropriar de algumas dessas grandes discussões para conseguir, então, aproveitar conhecimentos sociológicos das ciências sociais, certo? De forma a traduzi-los para que os estudantes da educação básica os aproveitem, né, em suas trajetórias individuais, em suas trajetórias marcadas pelos percursos próprios de cada um, certo? As escolhas de cada um desses estudantes, desses jovens, de acordo com seus interesses, né? Então, a sociologia chega para esses jovens, né, não para torná-los cientistas sociais, mas para permitir que eles façam reflexões, né, que eles tenham pensamento, desenvolvimento de posicionamentos críticos a respeito de determinadas questões, onde a sociologia pode ajudá-los, né, a melhor se entender, né, a melhor desenvolver esse processo de um aprender a ser, certo? De um aprender a aprender, né? Então, acho que todos esses elementos eles vão se colocar para os profissionais, cientistas sociais que atuam na escola, né, como aquilo com o que eles têm a contribuir para o processo de escolarização. Então, eles têm que transformar aqueles conhecimentos não em debates de perspectivas, por exemplo, né, sobre determinados conteúdos, mas, diferente disso, né, permitir um debate mais sólido sobre determinadas questões para que os estudantes do ensino médio se apropriem desses conhecimentos conceituais ou temáticos, né? E que isso possa ser utilizado nas suas vidas, para as suas trajetórias específicas, para as suas trajetórias profissionais, para os seus caminhos políticos, enfim, seus posicionamentos, né? A luta contra preconceitos, luta contra racismo, né? Questões de desenvolvimento da sexualidade, enfim, todos esses aspectos, né, que fazem parte da vida desses jovens, né? Então, esse vai ser mais o trabalho do professor de ciências sociais lá na escola, lá na educação básica, certo? Então, acho que isso é muito... Agora, também tem que pensar o seguinte, né? A gente vai falar de sociologia aplicada mais adiante, né, em outra aula, mas também temos que considerar que a sociologia escolar, nesses termos que a gente está colocando aqui, ela não deixa de ser uma sociologia também aplicada. Porém, ela é uma sociologia aplicada à escola, aplicada ao currículo escolar, né? É uma sociologia que tem como público-alvo os alunos, os educandos do ensino médio, certo? Então, esses são aspectos que são muito importantes serem destacados. Ela não deixa a sociologia escolar de ser uma sociologia aplicada, mas ela não é uma sociologia aplicada às empresas, ela não é uma sociologia aplicada ao instituto de pesquisa, ela é uma sociologia aplicada ao campo educacional, certo? Isso vai ficando mais claro aí no decorrer das demais questões que a gente vai ir levantando aqui durante a nossa aula. Dentro dessa perspectiva, então, é importante a gente caracterizar mais com base naquele material de leitura, de apoio que a gente veio trazendo para vocês, certo? Então, a sociologia escolar, tá? Ela vai, né, se constituir como sendo, né, e aí a gente tem aqui uma definição, certo? Ela vai se constituir, então, como sendo, né,
uma comunidade profissional empenhada na produção e na promoção de uma sociologia aplicável e ensinável na escola, sendo formado pelos praticantes da sociologia escolar que vivem a docência e produzem a intervenção didática, tipicamente os licenciados em ciências sociais, especialistas na transposição didática, que desenvolvem, experimentam e aplicam produtos didáticos. Esse aspecto é muito importante, certo? Os licenciados em ciências sociais que desenvolvem a carreira escolar, eles querem, né, produzir uma sociologia aplicável e ensinável na escola. E como é que eles fazem isso? Transpondo didaticamente, ou seja, eles vão desenvolver materiais didáticos, recursos, experimentar esses recursos, aplicar esses produtos didáticos, certo? Então, isso é muito, muito, muito importante. Existem características, a gente sempre falou em todas as aulas, né, que existem trânsitos, certo? Então, muitas vezes, né, sempre lembrando que essas setas sempre podem ser trânsitos, né? A pessoa pode fazer a licenciatura, pode fazer o bacharelado, pode fazer os 2 cursos, pode entrar num curso, pode entrar no outro, trocar o curso, enfim, pode seguir para a área de sociologia, de antropologia, de ciência política, ir para o mestrado, para o doutorado, para daí fazer uma carreira escolar, enfim. Mas também acontece em determinadas trajetórias profissionais, né, dos cientistas sociais, né, de muitas vezes eles estarem atuando na educação básica, são licenciados, mas também vão fazer um mestrado, certo? Então, esses trânsitos, eles também podem ocorrer, certo? Inclusive, né, a gente conhece casos aí de professores que foram da educação básica, né, que se licenciaram, que atuaram por muitos anos na educação básica, né, depois fizeram mestrado, fizeram doutorado e, inclusive, foram atuar na carreira universitária formando novos professores, né? Então, essas também são trajetórias que são bastante possíveis de serem observadas, né, no âmbito do trabalho dos cientistas sociais, certo? Então, vamos sempre considerar, né, que a gente quer estabelecer aí e entender dentro dessa perspectiva de sociologia escolar que existe um campo profissional específico para a atuação dos licenciados, mas isso não significa que as pessoas tenham que necessariamente ficarem presas nesse sentido, né? Elas podem continuar aprofundando, desenvolvendo a sua atividade, a sua carreira escolar, mas elas também podem, né, mudar de carreira, certo? Quando a gente fala do nosso grande modelo teórico, né, sobre sociologia escolar, a gente não está dizendo, né, que a gente não possa tomar outras escolhas, fazer outros caminhos posteriormente, né? O que a gente está dizendo é que existem espaços, existem perspectivas, existem oportunidades a serem, né, ocupadas, né, no mercado de trabalho para os cientistas sociais. Então, acho que aqui é importante fazer uma distinção bem interessante, que por isso que vocês têm lá 2 textos, né, 2 pequenos textos que são verbetes, né, do dicionário de ensino de sociologia, inclusive é um material muito rico, muito interessante, tá, que é esse aqui, tá? Dicionário de Ensino de Sociologia, um material que a gente produziu aí, um conjunto de professores, né, são 50 e tantos professores, né, não lembro mais o número exato, que produziram esse material lá durante a pandemia, tá? Em 2020 ele saiu, ele foi publicado. E aí a gente se dedicou a construir esse material aqui que ajuda a sistematizar bastante, né, o processo de formação dos licenciados em ciências sociais, porque ele é um dicionário voltado para o ensino de sociologia, né, para a formação dos licenciados. E aí, dentro desse material, né, eu contribuí com 2 textos que vocês têm lá disponibilizados, que um texto é sobre o campo da sociologia escolar, que especificamente é esse campo que a gente está chamando, né, de espaço de atuação dos licenciados em ciências sociais na escola, assim como a gente vai ter também, né, um outro verbete que é o subcampo da pesquisa sobre o ensino de sociologia, que daí é um espaço de especialidade de pesquisa, e que daí vai acontecer no âmbito da carreira acadêmica por parte dos professores universitários. São aqueles professores, pesquisadores, que estudam o ensino de sociologia,
né? Como ele é ministrado, onde ele é ministrado, né? Geralmente são os formadores dos professores dos licenciados nos cursos de ciências sociais, certo? São os grandes especialistas em ensino de sociologia, né? Em termos de conhecer o que está acontecendo, né? Como que esse ensino se desenvolve, né? Qual é o processo formativo e tal. É quem faz pesquisa sobre a aplicação dessa sociologia na escola, certo? Então, será uma área de conhecimento do campo da pesquisa desenvolvida lá para o pessoal da carreira acadêmica. Então, a gente vai chamar, né, esse campo, esse subcampo da pesquisa sobre o ensino de sociologia, né, como sendo formado pelos pesquisadores que estudam a sociologia escolar, sua institucionalização, desenvolvimento pedagógico e atuam na formação de professores de sociologia na educação básica, ou seja, eles atuam na universidade, certo? Quem que vai atuar na escola? Tá? São esses que a gente está caracterizando dentro do conceito do campo do ensino da sociologia, né? Ou sociologia escolar, certo? Que é o que de fato vão estar atuando aí no âmbito da escola. Então, quem são os profissionais, aí, os cientistas sociais que compõem esse campo do ensino da sociologia? São os praticantes da sociologia escolar que vivem a docência e produzem a intervenção didática na escola, certo? Então, essa é uma distinção bem importante aí para a gente sempre ter bastante presente. Tá? Então, são os professores de sociologia no ensino médio que vão desenvolver a carreira escolar, né, e que vão ser formados, graduados com licenciatura em ciências sociais para atuar na escola. Aí, uma outra característica legal de pensar aqui, tá? Além de pensar a sociologia escolar, então, como uma sociologia aplicada à escola, aplicada ao público escolar, ao currículo escolar, né? A gente também tem que lembrar que ela é, né, uma área interdisciplinar, né? A gente fala sociologia escolar porque o componente curricular, a disciplina lá no ensino médio, é chamada sociologia, mas, na verdade, a gente está falando de ciências sociais na escola, né? É uma disciplina, é um componente curricular de ciências sociais que vai trazer conteúdos, né, tanto da antropologia, quanto da ciência política, quanto da sociologia, certo? Então, ele também é, a sociologia escolar, um espaço, né, interdisciplinar que vai conectar conhecimentos das ciências sociais com os processos, né, pedagógicos, didáticos, né, de currículo, de planejamento escolar, enfim, certo? Então, é uma área interdisciplinar entre ciências sociais e educação. Existe esse trânsito, existe esse processo, certo? Para melhor a gente compreender do que se trata a licenciatura em ciências sociais, certo? Então, acho que esse também é um aspecto muito importante aí para ser considerado. Então, a gente poderia dizer, né, e aqui eu trouxe alguns exemplos, né, o que é a produção do subcampo da pesquisa sobre o ensino de sociologia, tá? Então, a gente vai ter lá, por exemplo, revistas científicas, periódicos científicos, né, que vão trabalhar aí, por exemplo, a Revista Brasileira de Sociologia, que é da Sociedade Brasileira de Sociologia, publicou um dossiê específico sobre ciências sociais e ensino de sociologia, né? A revista da Universidade Federal de Alagoas também, um dossiê sobre sociologia, currículo, ensino, certo? O dicionário de ensino de sociologia, voltado para a formação de professores, né? Então, a gente vai ter aí diversos produtos acadêmicos sobre ensino de sociologia, né, que são resultados de pesquisa sobre o ensino de sociologia e do processo de formação de professores, certo? Mas diferente, né, bem diferente desses, digamos, produtos do subcampo do ensino, né, do subcampo da pesquisa sobre o ensino da sociologia que ocorre no âmbito acadêmico, a gente vai ter os produtos pedagógicos específicos
da sociologia escolar, né? Aqueles produtos que os professores de sociologia da escola, né, elaboram, experimentam, aplicam lá para construir, de fato, processos de tradução de conhecimentos teóricos, acadêmicos, enfim, em saberes escolares, certo? E aí a gente vai entrar num outro tipo de espaço, que aí o grande representante é o livro didático, certo? Então, esse sim é um produto típico do campus da sociologia escolar, né? Um recurso com o qual os professores de ciências sociais, de sociologia, vão poder trabalhar com os alunos do ensino médio, né? Então, percebam sempre, né? Vocês passaram por esses livros didáticos, né? Provavelmente muitos de vocês realizaram ensino médio, né? Então a gente já teve muitos livros didáticos que fizeram parte do Programa Nacional do Livro Didático, certo? Então esses são materiais que sempre sistematizam diversas discussões, trazendo diversos tipos de conceitos, de conteúdos, de temáticas das ciências sociais, voltadas aí para a formação dos jovens, certo? Então, o livro didático, né, esse sim é um material, um produto que bastante caracteriza a licenciatura em Ciências Sociais, certo? A carreira escolar, né? A prática profissional de cientistas sociais no âmbito do campo educacional, no âmbito da escola, certo? Mas, além do livro didático, a gente também tem outros tipos de recursos pedagógicos que daí vão especificamente nos mostrar aí a competência mais específica, assim, né, do professor de sociologia da escola, né, da possibilidade de atividade a ser desenvolvida, né? Não é só dar aula de sociologia na escola, mas também é desenvolver recursos didáticos e pedagógicos, inclusive livros didáticos, por exemplo, mas também outros tipos de recursos, certo? Então a gente vai ter aí, por exemplo, no âmbito, para contextualizar bem aí o espaço da área de ciências sociais, de ensino de ciências sociais, né? A gente tem uma associação específica, certo? Que é a Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, que é uma associação bastante sólida, né? Que ela já está com um bom tempo de existência, aí desde lá do período que a sociologia retorna para o ensino médio, lá nos anos 2008, 9, 10, enfim. Então, são pessoas aí, aqui nós temos acadêmicos e professores de escola, né? Sociólogos da academia interessados em ensino de sociologia, sociólogos de escola, né? Professores e professoras de sociologia que fazem parte, que compõem esse núcleo, né? Que ajuda muito aí a profissionalizar e a garantir a continuidade, né, da sociologia no ensino médio. Quando tem concurso para professores, esse pessoal atua ativamente, né, verificando se os concursos estão pedindo a licenciatura em ciências sociais e tal, né? Então, criando mapeamentos, né, a respeito de onde é que tem possibilidades profissionais e tal. E um outro produto muito interessante que eles criaram, que daí é para exatamente estabelecer um vínculo entre academia e escola, né, foi a constituição da revista da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, né, que é a Cadernos da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais, a CABEX, certo? Que foi criada lá em 2017, e essa revista tem uma característica muito interessante, né? Os números são permanentes, são sempre 2 números por ano, certo? E ela tem uma característica muito interessante, que ela publica conjuntamente artigos de pesquisa sobre o ensino de sociologia, numa parte da revista, e numa outra parte da revista, relatos de experiências de professores de escola sobre práticas pedagógicas constituídas, certo? Então, isso ajuda muito a profissionalizar o nosso campo, né? E entre essas experiências, esses produtos didáticos, pedagógicos que são aplicados aí pelos professores, né? A gente vai ter coisas muito interessantes, né? Que estão aí bastante desenvolvidas hoje em dia, que são, por exemplo, os jogos didáticos de sociologia, certo?
Então, a gente tem jogos aí sobre o capital, né? A gente tem jogos de cartas, né? Jogos de tipo baseado em Uno, em Super Trunfo, enfim, né? Com cartas específicas, trazendo conceitos de sociologia, de ciências sociais, né? Por exemplo, aqui tem uma coisa bastante lúdica, né? Dei valor, é fato, tipo isso. E também sempre tentando fazer essa tradução para um linguajar mais próximo da juventude, certo? Então, acho que são elementos muito interessantes e são produtos típicos, né, desses professores, desses cientistas sociais que atuam na escola, né, que vão construir formas de traduzir as questões e formas de fazer com que os estudantes assimilem esses debates, esses conceitos da nossa área no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Enfim, então esses também são elementos bem interessantes aí a serem pensados, né? Aí aqui tem um outro jogo brasileiro que é bem interessante, que é o Lutas Simbólicas, tá? Que é baseado na teoria dos capitais, do Pierre Bourdieu, um jogo de tabuleiro, né? Então é bem interessante, né? Como que eles trazem essas questões, essas discussões todas, né? E fazendo com que os nossos estudantes, os nossos educandos do ensino médio, né? Eles tenham contato aí com conceitos e teorias das ciências sociais, né? Então, isso também envolve uma grande capacidade criativa por parte, né, dos licenciados, dos professores de escola, que é fundamental a gente ter aí presente, certo? E a gente tem também, né, já vinha acontecendo há alguns anos no Rio de Janeiro, né, as Olimpíadas de Sociologia, onde eles reúnem lá escolas da rede pública, da rede privada e tal, e que esse ano a Olimpíada de Sociologia é nacional, certo? Tem, se eu não me engano, 4.000 equipes inscritas, ela está agora em processo, vai ter uma etapa virtual, porque são muitos interessados. Então, são equipes de escolas de todo o país, da rede pública e da rede privada, certo? Então, vocês podem ir atrás disso na internet, né, para ver o que é essa Olimpíada de Sociologia, está envolvendo muita gente, certo? Tem várias equipes aqui do Sul, né, aqui do Rio Grande do Sul, de escolas públicas, de escolas privadas, que vão fazer competições baseadas nesses recursos didático-pedagógicos lúdicos que são produzidos por professores, né? Ao ponto deles conseguirem, inclusive, constituir aí uma rede para debater as questões das ciências sociais no âmbito dessa Olimpíada de Sociologia. Sabe? Então, isso é muito interessante, né? E envolve aí professores da educação básica, cientistas sociais que atuam na educação básica e estudantes da educação básica, né? Interagindo aí com outros educandos, outros estudantes de outros lugares, né, dos diferentes lugares do país, certo? Então, isso também são práticas muito interessantes que são movidas aí pelos cientistas sociais da área da sociologia escolar, né? Então, percebam, não é apenas ser professor de escola, tem muito mais coisa, né, que envolve a atividade profissional. É por isso que o professor, o cientista social de carreira escolar, ele, além de professor, ele também é um produtor de recursos didáticos, né? Então, isso também é algo que faz parte aí do seu trabalho, do seu processo de formação. Então, percebam como a coisa né, tem inúmeras possibilidades, né? Você pode, inclusive, seguir por estes caminhos, não necessariamente enquanto professor da escola, mas daqui a pouco como alguém que cria, né, essas dinâmicas lúdicas e tal, né? Então, aí abrem espaços de mercado de trabalho, né? Inclusive possibilidades de empreendedorismo em sociologia voltada ao âmbito escolar, ao âmbito educacional, né? Já tem gente atrás aí de questões de produtos de produção de aplicativos, né, de jogos de internet, coisas assim. Então é muito interessante, né, a gente ver como que isso aí vai caminhando aí e abrindo perspectivas profissionais aí para o futuro para nós, certo? Então, antes de enquadrar aí a sociologia escolar dentro daquele mapa abstrato mais geral que a gente tem para sistematizar, né, as possibilidades profissionais,
eu ainda vou trazer um exemplo de outro jogo, né? Que é um jogo que daí eu até tenho ele aqui, que se chama Agência, que é um jogo de cartas, certo? O que te define as cartas que a vida distribui, né? Ou como você escolhe jogar o jogo da vida, certo? Então, é uma caixinha, né, assim, com cartas, certo? Para vários jogadores, enfim. E aí é muito interessante porque essas cartas, né, elas trazem conceitos, né? Presidencialismo de coalizão, golpe de Estado, certo? Parlamentarismo, e assim os alunos do ensino médio vão aprendendo conceitos das ciências sociais, das políticas públicas, né, da ciência política, da antropologia, da dívida pública, ideologia religiosa, né, revolução feminina, legislação ambiental, certo? Todas essas discussões, certo? Que a gente pode trazer, que são conceitos importantes, né, trabalhados pelas ciências sociais, mas que os professores de sociologia na escola precisam transpor didaticamente, né? Ou seja, fazer esse movimento de trazer aquilo que é produzido intelectualmente em redes e grupos de pesquisa, né, pelo pessoal da sociologia teórica, né, que tem uma carreira acadêmica, que produz lá nas universidades, ou o pessoal da sociologia política, que também tem carreira acadêmica, né, que está trazendo debates críticos para dentro do campo científico, das ciências sociais, certo? Então, os professores da sociologia escolar vão fazer essas transposições, essas traduções, certo? Porque consideram que esses conceitos são importantes, né, para que os estudantes do ensino médio eles dominem basicamente esses conceitos, né, e os utilizem apropriadamente no processo de reflexão, de construção que eles desenvolvem no âmbito da escola, né? Então, a perseguição política, crescimento do PIB, máquina política de propaganda, né, trabalho voluntário, recessão econômica, cultura, enfim, e assim vai, certo, pessoal? Desastres ambientais, propriedade privada, fluxos migratórios, reforma agrária, burocracia partidária, enfim. Então, é super importante, né, que o professor de sociologia na escola, a gente reconhecer que grande parte do trabalho dele vai ser esse processo mesmo de mobilizar conceitos e favorecer que o público do ensino médio, ou seja, que os jovens, né, não lidem apenas com os seus achismos, com suas opiniões, não se trata disso. Se trata de trazer para suas reflexões, certo? Conceitos que fazem parte, né, do processo de produção das ciências sociais e que vão compor o repertório público de alguma maneira, né? E muitas vezes por meio dos estudantes do ensino médio, certo? Então, a gente tem muitos conceitos, êxodo rural, citamos exemplos, leis trabalhistas, né? Tudo que a gente pode ir trabalhando junto com os alunos, né? Ritos de passagem, né? Conceitos mais antropológicos, enfim. E aí isso tudo é transformado numa atividade lúdica, né? Num jogo de baralho, certo? Então, percebam que isso também são atividades profissionais que podem ser desenvolvidas pelos licenciados em ciências sociais, pessoal. Né? E assim, são muitas cartas e coisas, o jogo vai crescendo, a gente vai comprando a versão nova e vai ampliando o debate, as questões que estão em pauta, em jogo, né? Então, ele até descreve aqui, né, no desafiante jogo Agência, o dilema central da sociologia mais real do que nunca. Dispute com seus amigos, resolvendo crises, liderando mudanças, buscando apoio para revoltas. Transforme os pilares da sociedade e entre para a história através das suas conquistas.
certo? Então também entra todo nesse universo lúdico, nesse universo de jogos, enfim, e isso tudo acaba fazendo parte aí mais de uma possibilidade profissional para os licenciados, inclusive esses jogos são vendidos, certo? Então é um mercado também, né, para que os alunos, né, possam utilizar da mesma forma que vocês têm aqueles jogos de marcas aí, né, jogos famosos, enfim, né, War e Jogo da Vida e não sei o que, Imagem-ação e tal. Então, nas ciências sociais, a gente também pode, né, especialmente via o campo educacional, via os licenciados, né, encontrar aí possibilidades profissionais. Então, se o cara, de fato, ali o professor, o cientista social, né, ele tem essa especialidade pedagógica, né, de intervir didaticamente, né, então ele também vai ter essa capacidade de produzir esses recursos, né, didáticos que também podem ser recursos lúdicos, certo? Então esses também são elementos bem importantes, bem interessantes. E aí onde é que está situada a sociologia escolar dentro do nosso esquema geral, né, mais abstrato, né? Então, a sociologia escolar ela não é uma sociologia teórica, né, fundamentada lá na carreira acadêmica, que acontece nas universidades, assim como a sociologia política também é carreira acadêmica, acontece nas universidades via teoria crítica, enfim, via formação de redes e grupos de pesquisa voltado para a produção intelectual, coisa nesse sentido, certo? A sociologia escolar, ela não vai, né, estar diretamente conectada com a sociologia teórica e a sociologia política, o campo acadêmico, né, ou o campo político ideológico, ou a questão de desenvolver problemáticas sociológicas, desenvolver conceitos e teorias sociais, certo? Na verdade, a sociologia escolar ela vai estar nesse outro quadrante, né, mas vinculado ao campo educacional, às diretrizes curriculares, ao processo de escolarização, certo? Então, ela vai estar muito mais próxima desse campo prático, concreto dos problemas sociais, né? Visando aí, essencialmente, estimular nos alunos a imaginação sociológica, o processo de desnaturalização, o processo de estranhamento, a criticidade, né? Via o desenvolvimento da carreira escolar desses cientistas sociais que vão atuar nas escolas, né? E vão tentar atacar, né, contribuir com o processo de escolarização, atacando problemas sociais mais concretos, mais práticos, típicos da vida, que envolve os jovens, o cotidiano dos jovens, né, no âmbito da escola, no âmbito das famílias, no âmbito da comunidade escolar, certo? Então, aí a gente vai ter uma caracterização mais próxima do que a sociologia escolar vai se apropriar propriamente, né? Aí a gente tem esse outro esquema que é muito interessante, certo? Então, a sociologia escolar, né, ela vai descer lá dos problemas sociológicos, da criação de problemas sociológicos que acontecem lá na universidade, certo? E vai tentar trazer as problemáticas sociológicas, né, via conceitos, teorias e temas, via o processo de transposição didática para o âmbito dos problemas sociais, né, para coisas mais concretas vinculadas à realidade típica dos estudantes do ensino médio, certo? É o próprio processo que a gente chama de desenvolvimento da imaginação sociológica no âmbito da escola, certo? E aí, um trânsito que ainda continua acontecendo junto à universidade, né, é que lá onde a gente tinha redes e grupos de pesquisa, a gente vai ter nas universidades, né, os laboratórios de ensino, certo? Onde o PIBID, o Programa de Iniciação à Docência, que vão fazer essas interconexões com a realidade escolar mais diretamente, né, contribuindo com o desenvolvimento desse processo de transposição didática, que aí sim caberá aos licenciados, que são professores de sociologia na escola, certo? Então, é aquela ideia que eu já tinha mencionado antes, né? É o transpor, então, traduzir, né, ou transpor didaticamente, né, o que a gente tem de avanços científicos na nossa área, na forma de saberes escolares para atacar problemas sociais que envolvem o cotidiano dos estudantes, certo? E como é que se faz isso, né? Muitas vezes, né,
há um processo de intervenção, certo? Via desenvolvimento de metodologia de ensino, que é uma coisa super aplicada, certo? Para fazer essa transposição didática, né? Tentando conscientizar os estudantes do ensino médio. Eu acho que aqui tem uma característica muito interessante, né? Lembram que a gente viu na aula sobre sociologia teórica, que a sociologia teórica, ela tenta, né, dentro do processo científico, se distanciar muito da sociologia espontânea, enquanto que a sociologia escolar necessita, muitas vezes, da sociologia espontânea, né, por aquele próprio movimento que vai vindo dos jovens estudantes do ensino médio que estão ali descobrindo e tentando se preparar para a vida e construir trajetórias, estão começando, enfim, estão construindo suas identidades, né, formando seus coletivos, buscando, né, seus caminhos para a vida adulta, para o futuro, né, querendo mudanças, com a sua rebeldia muito típica, muito própria, certo? E aí existe muito presente essa sociologia mais espontânea, que a sociologia escolar, né, deverá utilizar essa sociologia espontânea como um recurso didático para abastecer as problemáticas sociais, né, trazendo então aqueles conceitos da sociologia mais acadêmica, mais científica, né? Uma renovação de conceitos e incluindo esses conceitos típicos trabalhados, né, trabalhados no âmbito acadêmico e traduzidos pelos licenciados em ciências sociais, para que eles sejam, né, trocados com ou relacionados com aquela sociologia mais espontânea, com aquelas opiniões que os alunos emitem, né? A vitalidade que os jovens ali, os adolescentes têm, né? Sobre as questões que estão envolvendo os processos de transformação da vida deles nessa etapa da vida, né? Da experiência social, certo? E aí, esses conhecimentos sociológicos deverão aparecer para esses estudantes, né? Desde que se cumpra esse processo de transposição didática efetivamente, né, como grandes provocações a essas opiniões, a essa sociologia espontânea, a esse senso comum que é muito típico do pensamento social, né? E é assim que a sociologia na escola teria muito presente esse processo de trabalhar junto com os jovens, né, no momento de formação escolar, de escolarização, de processo de escolarização, certo? Um pensamento crítico, reflexivo, que seja desenvolvido para além do achismo, para além do negacionismo, para além da sociologia espontânea e das suas próprias opiniões, né? Na verdade, seria uma ampliação da capacidade de argumentação sobre determinadas questões, né? E esse seria muito o trabalho do professor de sociologia na escola, né? Fazer com que esses estudantes eles passem por um processo, né, de imaginação sociológica, certo? Então, esse seria mais o trabalho, né? Ou seja, levar lá daquele quadrante mais teórico abstrato, né? Da sociologia teórica, da sociologia política e da sociologia acadêmica, né? Para um âmbito mais próximo da realidade dos jovens, certo? As discussões que a gente tem aqui. Então, eles seriam provocados, certo? Para que eles ampliassem as suas visões, ou a sua própria capacidade de sociologizar espontaneamente, né? Via um processo de imaginação sociológica, né? Ampliassem as suas visões de mundo sobre as coisas, certo? E isso poderia, né, ajudar nesse processo de uma educação mais cidadã, de uma educação mais pública, de ampliação do interesse pela política, certo? Do reconhecimento não só dos seus direitos, mas dos seus deveres, certo? E todas essas coisas que envolvem, né, participação política, participação em movimentos sociais, representatividades, enfim. Então, esse seria muito o trabalho que estaria sendo desenvolvido pelos licenciados em Ciências Sociais no âmbito do campo educacional, certo? Então, sempre é isso, é transformar as ciências sociais em saberes escolares.
certo? Então, esse também acho que é um ponto bem importante, bem interessante aí para a gente destacar. Aí eu deixei, né, uma referência para vocês, né, para leitura para essa aula, que sistematiza bastante do que eu estou dizendo aqui. Foi uma pesquisa que a gente realizou, né, com professores de sociologia no ensino médio, e essa pesquisa nos apresentou aí formas de currículo, né, que são apresentadas, são desenvolvidas por professores nas escolas, né, nas disciplinas, nas turmas de sociologia, né, para a gente perceber também que a própria sociologia, assim como a sociologia teórica, acadêmica, teórica ou política se subdivide em áreas específicas, em certas especialidades, né, sociologia da violência, sociologia do trabalho, antropologia do corpo e da saúde, coisas assim, né? Política internacional, política comparada e tal, né? A sociologia escolar também pode ter subdivisões se a gente vai olhar a realidade ali do que é desenvolvido, né? Então a gente pode ter diferentes propostas pedagógicas que são trabalhadas aí pelos professores da educação básica no âmbito das escolas, certo? Então, vocês têm essa leitura indicada para vocês verem esses tipos, certo? Conhecerem um pouco mais especificamente esses tipos, mas em termos gerais, a gente poderia mencionar, né, que a gente tem lá um currículo mais espontaneísta aplicado nas escolas, né, que geralmente é produzido é desenvolvido por professores que dão sociologia, mas que não são licenciados nas ciências sociais, certo? Onde eles fazem muito trabalho na escola de levantamento de opiniões e posicionamentos dos alunos, né, como prática pedagógica, certo? Então, eles trabalham muito com rodas de conversa, pautam assuntos de interesse dos alunos, né, como metodologia de ensino, e estabelece a finalidade e a especificidade da sociologia na escola como sendo um debate sobre atualidades e problemas sociais contemporâneos, né, que envolvam ali o cotidiano dos alunos. Tá? Assim como a gente também pode ter casos onde ocorre um currículo mais enciclopédico, onde se apresenta a história da sociologia, se mapeiam conceitos fundamentais, se apresentam autores, né? Onde a metodologia de ensino é muito baseada na contextualização de teorias e biografias dos autores, que tem uma prática pedagógica que é interessante também, que é a apropriação da linguagem sociológica, então os alunos ficam conhecendo determinados conceitos, certo? Geralmente, né, esse currículo é desenvolvido pelos bacharéis, mestres e doutorandos, né, mestrandos e doutorandos que estão ainda estudando na universidade, mas já são professores de escola, então eles acabam desenvolvendo mais esses debates mais teórico-conceituais, certo? E também a gente tem o que a gente propriamente vê como resultado do trabalho de aplicação dos currículos pelos professores efetivamente licenciados em ciências sociais, certo? Que eles vão ter ver como finalidade específica da sociologia no ensino médio o desenvolvimento de hábitos intelectuais típicos das ciências sociais, ou seja, a promoção de uma imaginação sociológica, tá? Vão trabalhar com uma metodologia de ensino baseada na conexão de teorias, conceitos e temas, e vão ter como prática pedagógica estimular os alunos a examinar os temas, os problemas, por meio do que a gente chama de pesquisa escolar, certo? Então, aqui a gente tem uma perspectiva bem interessante, porque esse currículo pragmático desenvolvido pelos licenciados em ciências sociais, ele acumularia também as características das demais formas de trabalho pedagógico que a gente vê nas escolas, né? Porque esse seria um currículo que, ao mesmo tempo, articularia tudo, certo? Ajudando aí a desenvolver a imaginação sociológica, promovendo pesquisa escolar, que permite a apropriação de linguagem sociológica e que também permite a sistematização, o levantamento de opiniões e posicionamentos dos estudantes do ensino médio,
certo? Então, a gente teria aí propriamente uma especialização, uma especialidade desenvolvida aí por parte dos professores que são licenciados e que têm essa complementação pedagógica mais baseada nas orientações curriculares do ensino médio para a sociologia, certo? Então, essa pesquisa ajudou a mostrar um pouco como é que isso está distribuído e tal, e a gente conseguiu perceber que, de fato, o que mais aparece, né, positivamente falando, é que a gente tem aí um desenvolvimento cada vez maior dessa perspectiva da aplicação de um currículo mais pragmático para a sociologia na escola, que daí vai contemplar, de fato, né, que os estudantes não fiquem, eles levantem as suas opiniões, mas eles joguem linguagem sociológica sobre elas, né, por meio de exame de temáticas, ou seja, por meio do desenvolvimento de pesquisa típica escolar, certo? Então, essas também são questões bem interessantes, bem importantes aí para a gente pontuar. E o que a gente percebe com isso daí, tá? É uma tentativa mesmo de profissionalização dentro desse espaço específico dos licenciados em ciências sociais, promovendo o que a gente chama e conceituou nesse artigo aí que vocês leram, né, de sociologia viva na escola, tá? Uma sociologia viva que vai se opor a uma sociologia zumbi, certo? O que seria uma sociologia viva, então, né? Como é que a gente poderia definir ela? Né? Ela seria pragmática, atual, reflexiva, temática, concreta, empírica, sensível aos estudantes, né? Ela seria diferente de uma sociologia zumbi, que é mais conteudista, desatualizada, ideologizada, teórica, abstrata, a típica aula ditada, certo? A sociologia viva estimula a interpretação, ou seja, estimula a busca pelas informações por parte dos estudantes, enquanto que uma sociologia zumbi, ela é mais discursiva, ela seleciona e manipula a informação, então não dá liberdade do educando lá do ensino médio, né, do público do ensino médio buscar essa informação, né? Ou seja, conhecer as formas de buscar essa informação e poder se apropriar dessa informação, construir essa informação, enfim. O professor, né, numa sociologia zumbi, aparece muito como um ser ungido, um portador da verdade, enfim, né? Enquanto que de uma sociologia viva, esse professor teria que ter um perfil mais de anunciar o protagonismo dos estudantes, né, para eles perceberem que esse acesso às informações pode favorecer muito a profissionalização deles, a vida deles no futuro, né? Sem direcionar a ação deles, né? Isso é muito importante, né, a ser destacado, né, permitindo de fato uma construção de autonomia por parte dos alunos, tá? A sociologia zumbi, ela traz uma reflexão que já é previamente dada pela teoria, né, como um fim em si mesma, né, o que poderia levantar aí o questionamento se ela estaria restringindo o pensamento autônomo, o pensamento livre dos educandos do ensino médio, tá? Enquanto que uma sociologia viva estimularia o pensamento interpretativo por parte do estudante. Será que aí há algum excesso de cientificidade? Ou é de fato a capacidade de buscar as informações e não ficar restrito às suas opiniões, né? A olhar apenas para o seu próprio umbigo, coisas nesse sentido, certo? Numa sociologia zumbi, o escopo pedagógico é baseado na convicção, na combatividade, na rebeldia, enquanto que na sociologia viva seria a problematização, a autonomia, curiosidade, certo? Então aí tem várias questões muito interessantes e muito importantes para a gente pensar, né, dentro aí do escopo do tipo de sociologia que se desenvolve na escola, né, que se pode desenvolver na escola e qual seria mais interessante e viável para a formação dos educandos, né, para suas trajetórias profissionais futuras, né? Ambas apresentam suas limitações, né? Uma sociologia zumbi parece que tenta atribuir à sociologia o papel da educação como um todo, o que não seria nem justo com os professores de sociologia, né? Não cabe a eles resolver todos os problemas do mundo, né? Isso poderia gerar grande frustração.
né? Assim como numa sociologia viva, né, se correria um pouco o risco, né, de produzir uma alfabetização sociológica né, que não necessariamente possa conduzir que deveria evitar, na verdade, né, aquilo que a gente falou antes, a formação de pequenos sociólogos, entre aspas, né? Então não é disso que se trata, certo? Não se trata de fazer todo mundo se tornar sociólogo, muito pelo contrário, é levar, né, conhecimentos da sociologia, da antropologia, da ciência política para que os alunos do ensino médio consigam, né, ter uma melhor capacidade de interpretação do mundo que eles vivem, da onde eles vivem, né? Reconhecendo suas biografias num contexto histórico, num contexto cultural, num ambiente econômico, certo? Então, acho que esses são elementos aí que são importantes para serem destacados nesse sentido. Aí eu vou colocar aqui dois conceitos, né, que estão aí no público, estão no artigo, né, vou colocar aqui, que eu acho que ilustram bastante isso que a gente está caracterizando como sociologia viva, certo? Então, a gente pode estar entendendo aí, né, essa sociologia viva como uma que se opõe a uma sociologia morta. Tá? O que está vivo cresce e se desenvolve, não é estático, mas dinâmico. Tem por propriedade existir e estar em transformação. Segue um caminho hoje, outro amanhã, sem perder pelo percurso a sua essência. Muda de lugar sem se desprender de sua história. Continua acumulando experiências. Nesse sentido, entende-se por sociologia viva aquela que contribui com as inúmeras possibilidades de trajetória que podem ser seguidas por estudantes do ensino médio, sem a ambição de torná-los protótipos de sociólogos nem ativistas políticos. Trata-se da ideologia, da sociologia que ensina aspectos de seu arcabouço teórico-metodológico e conceitual de maneira pragmática, com foco na prática, de modo a contribuir com o desenvolvimento de qualquer percurso pessoal, profissional ou político, que seja útil à formação de todos, à escolarização, independentemente das características, perfil, escolhas, valores e identidade dos jovens educandos, certo? Então, ela tem que ser uma sociologia que contribua para todos eles, né? Independente do que eles acreditam, do que eles pensam e por que caminhos eles querem seguir, certo? Essa é a sociologia viva, ela não conduz o educando para o que ela, a sociologia, quer. Ela oferece a sociologia para que o educando se aproprie disso, né, e amplie o seu repertório de conhecimento, de entendimento, de sensibilidade sobre as questões sociais, certo? Por isso que ela não é efetivamente uma sociologia zumbi, tá? E aí eu vou colocar uma outra passagenzinha do texto que acho que também é muito importante para ser considerada, tá? Quando essa didática é corretamente aplicada pelos professores em sala de aula, a disciplina sociologia pode encontrar seu pleno sentido para o público escolar na medida em que serve a fins práticos e não a propósitos parciais, conteudistas, abstratos, utópicos, partidários ou ideológicos. Ela deixa de pairar pelas escolas como sociologia zumbi, ditando biografias de autores, fazendo decorar conceitos distantes da realidade dos alunos, espalhando palavras de ordem, defendendo verdades alternativas, e passa, né, pelo contrário, a se impor como disciplina viva, útil, prática, pragmática, que informa, que ensina a pesquisar, que sofistica a reflexão, que instiga a curiosidade, que promove a autonomia, que provoca posicionamento e reposicionamento, com base em fatos, dados, evidências, resultados de pesquisa. Daí a importância de acompanhar de perto e atentamente a forma como são operacionalizados os currículos produzidos pelos professores e fortalecer sempre, quando necessário, a sua formação pedagógica adequada
posto que a legitimidade, né, a presença e o legado da sociologia na escola, né, da sociologia, perpassem a correta apropriação de seus princípios curriculares, certo? Deu uma cortadinha ali na passagem, que acho que tem um limite de caracteres, mas acho que é importante, né, ter em vista essas questões que envolvem, então, a prática profissional dos licenciados em ciências sociais. Então, eu, pessoalmente, gosto muito dessa charge aqui, porque acho que ela exemplifica bastante do que a gente entende como elemento essencial que caracteriza essa prática dos professores de sociologia na escola. Tá? Então, essa compreensão de que a prática pedagógica, da sociologia escolar, ela se dedica a formar a imaginação sociológica, né? Promover a imaginação sociológica. Né? Em outros termos, é aprender um pouco desse jeitão sociológico de conceber a realidade, no sentido de ensinar muito mais os estudantes a ficarem atentos às informações, a conseguirem conectá-las, para questionar as verdades fixas, para se situar, para se reposicionar. Né? Então, trata-se de ensinar o exercício de um pensamento problematizador, né? Que permita a eles compreender a própria biografia no tempo e no espaço, certo? Então, acho que essa charge é muito ilustrativa, né, do trabalho que a sociologia tende a fazer na escola, né? Do trabalho que, na verdade, o sociólogo que atua na escola como professor, o cientista social que atua como professor na escola, né? Ele teria um pouco o seu trabalho, na verdade, em outros termos, seria tentar minimamente fazer ali o menino ali da charge, né, abrir um pouquinho os dedos dele, pelo menos ter a capacidade de dar uma espiada, né, para além daquele mundo fechado que ele tem, né, baseado na opinião deles, certo? Então, minimamente, caberia o professor de sociologia, né, apresentar a sociologia para os estudantes do ensino médio exatamente para conseguir conceber que eles consigam ver mais do que eles veem a partir do seu mundo, né, do seu mundo mais restrito. Né? E aí sim, baseado ali como a menina da charge está querendo apresentar para ele, né, história, dados, fatos, pesquisas, informações, certo? Então, é assim que a gente conseguiria superar o negacionismo, os achismos, coisas assim, né? Minimamente fazendo com que se desenvolvesse essa capacidade crítica, problematizadora, né? Entendendo que ela não é baseada na opinião. A opinião é uma coisa extremamente singular e individual, né? Um olhar para si próprio, para dentro, né? Quando se poderia olhar para fora até para poder crescer individualmente. Então, acho que esse é um dos grandes trabalhos. Né? Falava antes, lá no início, sobre as disciplinas que os professores de sociologia podem ensinar no ensino médio, tem muitos professores se apropriando, dentro da reforma do ensino médio, das disciplinas do projeto de vida, né? Porque tem muita relação, né? Dá para vincular muito com essa discussão aqui, né? O que poderia, né? Imagine como a sociologia, o que a gente debate na sociologia, né? Pode, como que toda essa ideia de promover imaginação sociológica, pensamento problematizador, busca de informações, poderia promover um projeto de vida, certo? Então, olha como é interessante, como é importante a presença da sociologia para desenvolver, né, uma educação mais autônoma, né, um projeto de construção de educação autônoma. Aí tem até aqui um pequeno trecho, né, que foi escrito pelo Gabriel Pol, baseado no Wright Mills, tá? Que tem a ver com essa imaginação sociológica. Né? A associação da imaginação sociológica ao artesanato intelectual assim concebido permite a Mills emprestar a imaginação das pessoas, no nosso caso aqui dos jovens,
uma potência que, se não é a da mera rigidez do método, tampouco é o livre jogo da fantasia. É forma aprendida de sensibilidade. Isso é a imaginação sociológica. Né? É forma aprendida de sensibilidade, flexibilidade, mobilidade, receptividade com certo timbre racional. Certo? Então, acho que são esses os elementos que envolvem aí toda essa discussão sobre imaginação sociológica, que vão estar associados aos princípios das diretrizes curriculares da sociologia, né? Que é o estranhamento, que é a desnaturalização, que vem lá da antropologia, né? Que tem lá como princípio transversal a prática da pesquisa escolar, a busca por informações, por dados, enfim. Então, esses todos os elementos combinados acabam, né, fundamentando, né, a prática profissional de cientistas sociais licenciados que vão atuar na escola. Então, vamos, né, de novo, o que seria se escolarizar em ciências sociais para encerrar aqui a nossa aula, tá? Então, escolarizar em ciências sociais envolve competências educacionais típicas da área da educação, né? Competência empírica concreta, explicativa compreensível, linguística discursiva, certo? Com habilidades típicas das ciências sociais, né? Que é para exatamente o que é esse aprender a imaginar sociologicamente, tá? É afastar de novo, né? Da reproduzindo a ideia da charge, né? Esse não quero saber de nada, né? não quero saber, né? Saia de mim com essas informações, né? Prefiro ficar no meu fake news, nas minhas ideias particulares de vida e de mundo, pensando só no meu umbigo, certo? Mas preciso, né, mas superar isso por meio do desenvolvimento de competências educacionais e de habilidades típicas das ciências sociais, lembrando sempre que sociologia escolar é interconexão entre questões educacionais e questões das ciências sociais, certo? E aí vai se desenvolver essas habilidades de competência empírico concreta, né? Por meio de princípios como analisar, né? Observar, coletar, organizar, sistematizar, descrever, contextualizar dados, certo? Então você gera ali, cria aquela ideia de problematização, então aquele Smalley está aqui não querendo saber muita coisa, certo? Não me venha para mim com essas ideias novas e discussões novas, porque eu já estou satisfeito com o meu mundo, ele já muda de posição para colocar em dúvida, estimular a curiosidade, né? Capacidade de problematizar, né? E aí, como é que ele vai problematizar? Ele vai analisar por meio do quê? Né? Olhem os verbos, tá? Isso é muito interessante. Né? Os professores de sociologia podem estimular a observação, então, podem estimular a análise das coisas, né? Dos problemas, das questões que envolvem as biografias individuais, em conexão com um mundo coletivo, com um contexto histórico, econômico, político, etc., né? Permitindo observar, coletar, organizar, sistematizar, descrever, contextualizar dados, né, sobre esse espaço onde você está no mundo, no tempo, né, no tempo e no espaço, né, a sua biografia no tempo e no espaço. Né, e isso vai ajudar a desenvolver, né, as habilidades então empírico e as competências empírico concretas, né, estimulando o próprio processo de pesquisa sobre as coisas, né? Então não saio falando o que eu penso. Primeiro eu tenho as coisas que eu penso, mas eu também vou ir atrás dessas informações buscando interpretar, né, e construir melhores argumentos, né, para conseguir partir aí para uma perspectiva de interpretação sobre as coisas, né? Para desenvolver uma competência não só empírico concreta, mas também explicativo compreensiva, que é associar, relacionar, classificar, comparar informações da realidade, certo? Então esse também, então além de estimular a curiosidade, também é estimular a observação mais atenta, né, às relações entre as coisas. Então, tu já coloca ali uma lente diferenciada, né, como habilidade dos educandos, certo?
né, para ele conseguir ali classificar, comparar, relacionar essas informações que ele está observando, sistematizando, né, descrevendo, coisas nesse sentido, tá? E para onde, né, que isso vai apontar, né? Problematizando e pesquisando e analisando e interpretando, observando e associando e relacionando, ele começa a ter ideias. Então ele consegue se situar, entender sua condição biográfica no tempo, no espaço, no mundo em que vive, na cultura em que vive, no mundo econômico que vive, certo? Ele se situa, ele se encontra, né, para além da visão individual, certo? Ele consegue se contextualizar, né? Se colocar ali, se situar nesse espaço, nesse tempo. E isso vai, no final das contas, ajudar a desenvolver o quê? A capacidade linguística e discursiva dos nossos educandos, né? Então, é a capacidade de reconhecer, de refletir sobre os fenômenos, os fatos, os fenômenos da natureza social, da realidade social, né? Se entender geograficamente no mundo, certo? E aí ele efetivamente consegue se situar e, além de se situar, ele também consegue, né, trocar ideias, debater sobre aquelas diferentes ideias sobre as coisas, informações, que ele, a partir das informações que ele consegue observar e coletar e relacionar e associar e comparar, etc. Né? Ele consegue também, linguística e discursivamente, argumentar sobre aquilo, mas argumentar significa ter outro para argumentar, certo? Que não é o professor, é os outros jovens, os outros alunos, ou a própria família, a comunidade escolar, certo? E aí a gente vai conseguir estimular esse estudante a falar, a se argumentar, né? Mas não só sobre a sua situação, né? Sobre o situar-se, mas também sobre a sua posição sobre essas coisas, sobre as situações. E, ao mesmo tempo, estimulando mais, né, reflexão sobre isso, mais problematização, mais pesquisa, mais debate, ele também consegue não só se posicionar, como também se reposicionar sempre que obtiver mais informações, certo? Então, o trabalho de escolarizar, ou seja, o trabalho do professor de sociologia na escola, que vai desenvolver, né, o sociólogo, o cientista social, que vai desenvolver uma carreira escolar, vai passar fundamentalmente por desenvolver estas habilidades, né, de destapar. Então, ali apareceu o outro, né, o outro emoji ali que está, né, com aqueles dedinhos um pouquinho mais desvendados, conseguindo ver um pouco mais além do que a própria palma da mão, certo? Então, esse seria a grande contribuição, né? A grande perspectiva de prática profissional dos cientistas sociais junto às comunidades jovens, onde eles vão, né, nas redes públicas e nas redes privadas, nas escolas mais periféricas, nas escolas mais abastadas, nas escolas com mais possibilidades, enfim, ou seja, em contato com todos os educandos do ensino médio, né, com todos os jovens que vão para essa escolarização secundária, permitir desenvolver aí, contribuir com um processo mais amplo de escolarização que visa, né, a capacidade de construir autonomia, de construir reflexividade, né? Então é assim que os sociólogos, antropólogas, politicólogos e politicólogas que são licenciados em ciências sociais e que vão atuar no campo educacional vão poder contribuir, né, com a nossa juventude, né, e os futuros comandantes, né, e, enfim, as pessoas que no futuro vão conduzir as transformações na realidade, né? Então, acho que essa talvez seja a nossa principal ideia aqui de apresentar a respeito dessa prática pedagógica, né, dos nossos cientistas sociais que optam
por essa trajetória extremamente importante, instigante e de realização, assim, né, que é a de trabalhar junto com a juventude, né, lá na escola. Então, acho que esse é um movimento bem interessante a ser aí observado, né? Então, é muito essa discussão de conseguir, né, estimular que os jovens consigam entender as suas biografias no espaço social, né? Culturalmente, politicamente, economicamente, ideologicamente, né? E que todas essas intervenções didáticas, né, esse lado aplicado da sociologia escolar, né, que é intervir didaticamente para atacar os problemas sociais, promovendo debates junto à juventude sobre esses problemas, com base em informações que eles podem buscar, permita, né, que eles enxerguem para além de si mesmos, né, como se fossem biografias descontextualizadas ou não historicizadas, certo? Permitindo desenvolver, então, curiosidade, dúvida, questionamento, né? Meios de olhar e buscar e coletar novas informações, né? Novas ideias para conseguir se situar na realidade, debate para conseguir argumentar sobre essas situações e daí, portanto, se posicionar e se reposicionar. Então, acho que basicamente, né, era isso que a gente poderia especialmente destacar sobre a sociologia escolar, que é, né, um campo muito interessante, muito instigante, que eu tenho certeza, né, que quem se aventurar por essa oportunidade profissional, né, vai ter inúmeras dificuldades, obviamente, mas também vai ter muita possibilidade, né, de lidar com a realidade educacional, vai poder efetivamente fazer diferença para as pessoas, né? Talvez muito mais diferença que um acadêmico, que um teórico, né, venha fazer, certo? Até porque, né, os sociólogos, cientistas sociais que atuam no campo escolar, eles certamente estão próximos, não só próximos, mas lidando com os problemas diretamente, né? Com os problemas da juventude, com o cotidiano dos jovens, certo? Então, é muito importante, é um tipo de atividade profissional que é bastante gratificante nos seus resultados mais simbólicos, nos seus resultados mais até de acreditar em possibilidades de mudança, de transformação, né, e de ver, né, esses jovens se transformando em cidadãos muito mais maduros, certo? Então, acho que é por aqui que a gente tem que ficar, né, e espero que como todas as aulas sobre todas as sociologias, né, seja sociologia acadêmica, teórica, seja a sociologia acadêmica, política, seja a sociologia escolar que a gente viu aqui, a sociologia aplicada que a gente vai ver mais adiante, a sociologia pública que a gente também vai ver, né, que todas essas possibilidades profissionais apareçam, né, como um leque de alternativas, né, que façam com que a gente acredite sempre e se motive, né, a continuar, né, buscando alternativas profissionais a partir, né, da graduação em ciências sociais. Então, eu agradeço aqui as nossas ideias, né, vocês terem me ouvido nessas discussões, nesses conceitos, enfim, e fico sempre à disposição para a gente conseguir conversar, né, a respeito do futuro profissional das ciências sociais, certo? Então, até mais.